Olhe para o céu à noite. O que você vê? Escuridão. Uma escuridão profunda, aveludada, salpicada por raros brilhos de estrelas. Mas tudo isso é uma ilusão. A maior ilusão que aceitamos como verdade todas as noites. De acordo com as leis da física e da matemática, se o universo é infinito e cheio de estrelas, então qualquer ponto no céu deveria estar coberto pela superfície de uma estrela. Não importa para onde você olhe. Seu olhar, como um raio lançado ao infinito, mais cedo ou mais tarde vai encontrar uma esfera incandescente. Não deveriam existir espaços vazios, nenhuma mancha escura. Agora vamos refletir sobre o que isso significa. Se cada milímetro do céu fosse a superfície de uma estrela, o firmamento noturno não seria escuro. Ele deveria ser uma parede contínua de fogo, ofuscantemente branca. Nessas condições, o céu noturno brilharia com uma luz branca intensa e teria uma temperatura em torno de 1000 graus. 1000 graus! Isso seria suficiente para fazer os oceanos ferverem e a própria Terra se evaporar. Ou seja, se as leis da física estão corretas, nós simplesmente não deveríamos estar aqui, mas estamos. E o céu está escuro. Esse é o verdadeiro mistério. O céu noturno deveria ser um forno de 1000 graus, capaz de incinerar toda a vida. Mas em vez disso, vemos uma escuridão fria e tranquila. Vamos entender por que esse paradoxo existe, por que ele confundiu os maiores intelectos, e como a resposta foi encontrada exatamente onde ninguém procurava. E sim, vamos provar que o céu é, na verdade, branco, só que não conseguimos enxergar isso. Esse problema não é novo. Ele já atormentava Isaac Newton. Albert Einstein também enfrentou esse paradoxo e não conseguiu encontrar uma solução satisfatória. As maiores mentes da humanidade encararam esse enigma e recuaram. E o mais surpreendente é que a resposta para esse mistério não veio de um cientista, mas de um escritor, que a descobriu apenas observando o céu da janela de sua casa. Ele viu o que os outros não perceberam. Entendeu que a escuridão do céu noturno não é um vazio. A escuridão da noite é percebida como a sombra do próprio tempo, ocultando algo maior do que se pode imaginar. Mas para compreender como esse poeta conseguiu enxergar o que Newton e Einstein não viram, precisamos primeiro entender a verdadeira dimensão do problema. É preciso mergulhar nesse oceano de fogo. Então, segundo toda a lógica, o céu noturno deveria ser intensamente branco. A razão é simples, a quantidade de fontes de luz no universo. Para entender a dimensão desse problema, é preciso primeiro compreender a vastidão do próprio universo. E é aí que os números começam a perder o sentido. Comecemos pelo básico. O nosso Sol é uma estrela, apenas uma entre centenas de bilhões de estrelas na nossa galáxia, a Via Láctea. Esse já é um número difícil de imaginar, mas a nossa galáxia é apenas uma pequena partícula. No universo observável, existem centenas de bilhões de galáxias, cada uma contendo centenas de bilhões de estrelas. Para sentir essa imensidão, ajuda uma comparação. Cientistas calcularam. O número total de estrelas no cosmos observável supera a quantidade de grãos de areia em todas as praias e desertos da Terra. Pegue um punhado de areia. Cada pontinho minúsculo é uma estrela. Agora some todas as praias do mundo, todos os desertos, Saara, Gobi, Atacama, toda a areia do fundo dos oceanos. Ainda assim, haverá mais estrelas, e cada uma delas é um reator de fusão nuclear, irradiando luz em todas as direções. Existem gigantes que, no lugar do nosso Sol, engoliriam a órbita de Júpiter. Há estrelas anãs do tamanho de uma cidade. Uma colherinha do material delas pesa mais que o Everest. E todo esse oceano de fogo brilha, sem parar. Tudo bem, você pode dizer, mas estrelas distantes brilham menos. Será que a luz delas não se dissipa até desaparecer por completo? Essa é a objeção mais óbvia e está completamente errada. É justamente aqui que se esconde o coração matemático do paradoxo. Para entender por que a distância não salva, vamos usar uma analogia simples. Você está em uma floresta infinita. As árvores crescem a uma certa distância umas das outras, com espaços entre elas. Mas a floresta é infinita em todas as direções. Na analogia da floresta infinita, não importa para onde você olhe, seu olhar acabará encontrando o tronco de uma árvore, formando uma parede contínua. Não existirá nenhuma linha de visão que se perca no infinito, sem esbarrar em um obstáculo. Todo o seu horizonte estará preenchido pela casca das árvores. Agora, substituímos as árvores por estrelas e a floresta pela universo. Se o universo é infinito e uniformemente preenchido por estrelas, onde quer que você olhe no céu noturno, seu olhar deve encontrar a superfície de uma estrela. Mas como acontece o enfraquecimento da luz? É o seguinte, matematicamente, embora as estrelas distantes brilhem menos, o aumento do volume do espaço com a distância faz com que mais estrelas entrem no campo de visão, compensando a perda de brilho de cada uma delas. Imagine esferas ao seu redor. Na primeira, mais próxima, cabem 10 estrelas. Na segunda, que está ao dobro da distância, a área da superfície é 4 vezes maior. Lá cabem 40 estrelas. Sim, cada uma delas brilhará 4 vezes menos, mas seu número é 4 vezes maior. Um efeito anula completamente o outro, e assim
assim ocorre com cada esfera seguinte, até o infinito. A luz total de todas as estrelas em um universo infinito deveria ser infinita, transformando o céu em um fogo ofuscante contínuo. Cada centímetro quadrado do céu deveria brilhar tão intensamente quanto a superfície do Sol. É isso que a matemática nos mostra. Esse enigma foi formulado no ano de 1823 pelo astrônomo alemão Heinrich Wilhelm Olbers. Desde então, essa contradição ficou conhecida como o paradoxo de Olbers. Embora, para ser justo, Olbers não tenha sido o primeiro. Na época da sua publicação, o problema já tinha mais de 200 anos e as mentes mais brilhantes já tentavam decifrá-lo, incluindo o astrônomo Johannes Kepler. Portanto, o paradoxo foi claramente definido. O universo infinito deveria brilhar intensamente. Mas por que isso não acontece? A primeira e mais óbvia hipótese parecia tão lógica e estava completamente errada. A primeira e mais óbvia explicação já estava na mesa. Restava apenas entender por que ela não funcionava. O primeiro a levar essa questão a sério foi o astrônomo Johannes Kepler, no ano de 1610. Ao saber por Galileu que o telescópio revelava uma infinidade de novas estrelas, ele logo compreendeu aonde isso levaria. Kepler chegou a uma conclusão simples: o universo deve ser finito, caso contrário, o céu seria uma luz contínua. Para ele, um homem do seu tempo, esse não era um argumento físico, mas teológico. O céu escuro servia como prova da existência do Criador, que sabiamente colocou a humanidade e as estrelas em um espaço acolhedor e limitado, como uma caixinha. O universo não é um caos infinito e flamejante, mas um lar finito e ordenado. Mas a ciência avançava. Mais de 100 anos depois, no ano de 1720, Edmund Halley, o mesmo que deu nome ao cometa, apresentou a formulação matemática desse problema para a sociedade real em Londres. Foi um momento decisivo. O mistério do céu escuro deixou de ser apenas uma reflexão filosófica para se tornar uma questão científica rigorosa. A resposta, por que Deus assim criou, já não satisfazia. Era preciso um esclarecimento físico. E essa explicação apareceu. Era tão elegante e evidente que quase todos acreditaram nela. No ano de 1744, o astrônomo suíço Jean-Philippe Lois de Chezeaux e mais tarde o próprio Olbers propuseram uma hipótese que parecia resolver tudo. Eles sugeriram que a luz das estrelas distantes simplesmente não chegava até nós, porque era absorvida pelo meio interestelar, nuvens de poeira e gás que preenchem o espaço entre as estrelas. O espaço não é um vazio perfeito, é uma espécie de névoa que esconde de nós as luzes distantes. Simples e lógico. A luz de um número infinito de estrelas existe, só não a enxergamos por trás dessa cortina cósmica. Essa ideia parecia uma salvação. Ela preservava o infinito do universo e explicava a escuridão, mas tinha uma falha fatal. O que acontece com o objeto que absorve luz? Ele aquece. Coloque a mão sob os raios do sol. Você sentirá o calor. A luz é energia. E essa energia não desaparece. Ela se transforma em outra forma. Agora, vamos aplicar isso à poeira cósmica. Cada partícula de poeira é constantemente bombardeada por luz de bilhões de estrelas, vindas de todos os lados. Ela absorve essa energia e inevitavelmente se aquece. No universo infinito e eterno, essa poeira teria tempo ilimitado para absorver uma quantidade infinita de luz. Mais cedo ou mais tarde, ela se aqueceria a ponto de começar a emitir luz por si mesma. Primeiro, um brilho vermelho fraco, como as brasas de uma lareira. Depois, à medida que o calor aumentasse, ela ficaria cada vez mais brilhante, até que sua temperatura igualasse a da superfície das estrelas. A poeira deixaria de ser um véu escuro. Ela própria se transformaria em fonte de luz. Em vez de esconder as estrelas, brilharia tão intensamente quanto elas. A ideia de uma poeira que absorve a luz está errada. Justamente por isso, ao absorver um fluxo infinito de luz, a poeira aqueceria tanto que começaria a emitir brilho tão forte quanto o das estrelas. Um céu em chamas simplesmente daria lugar a outro. Em vez dos pontos flamejantes das estrelas, teríamos uma cúpula uniformemente incandescente. O resultado seria o mesmo, um calor ofuscante, e o céu continuaria escuro e frio. Todas as respostas óbvias estavam erradas. A ciência chegou a um impasse. E foi exatamente nesse momento, quando as maiores mentes permaneciam em silêncio, que a resposta veio de onde ninguém esperava. De uma pessoa cuja vida era tão sombria quanto o céu que tentava compreender. Ele se chamava Edgar Allan Poe. Sim, exatamente ele, o autor de O Corvo e de O Assassinato na Rua Morgue. Um homem que conhecemos como o pai do detetive e mestre do terror, mas certamente não como cosmólogo. No entanto, no ano de 1848, apenas um ano antes de sua morte, ele publicou um ensaio estranho, quase insano, intitulado Eureka. Não um trabalho científico, mas uma espécie de poema em prosa, onde expôs sua própria teoria sobre a origem do universo. Poe dava palestras sobre esse tema. Ficava no palco diante de uma plateia que esperava ouvir seus versos sobre amores mortos, e em vez disso, falava sobre o nascimento das estrelas.
No Eureka, Poe apresentou uma ideia que estava 80 anos à frente do seu tempo. Ele sugeriu que o universo não é eterno nem estático. Surgiu a partir de um ponto único, primordial, a partícula inicial, e desde seu nascimento está em constante expansão. Se o universo teve um começo, então tem uma idade finita. Isso contrariava diretamente toda a doutrina científica da época, que defendia que o universo era infinito no espaço e no tempo. Para os cientistas do século XIX, a ideia de que o cosmos tivesse um dia de nascimento soava como heresia. Dessa intuição, que parecia puramente poética, surgiu uma resposta surpreendentemente simples e elegante para o paradoxo de Olbers, uma solução que escapava aos melhores astrônomos por 2 séculos. Poe raciocinou o seguinte: se o universo tem uma idade, a luz também teve um tempo limitado para viajar. O céu noturno é escuro, escreveu Poe, não porque há poucas estrelas, nem porque algo bloqueia sua luz. Ele é escuro por uma razão simples. A luz das estrelas mais distantes ainda não teve tempo de chegar até nós. Ela ainda está a caminho. Em algum lugar lá, nas profundezas do cosmos, os fótons de estrelas que nasceram no alvorecer dos tempos voam. Mas durante toda a existência do universo, eles ainda não superaram a distância que nos separa. Vemos apenas aquelas estrelas cuja luz já completou sua jornada. O espaço além delas não está vazio. Está preenchido por uma luz que ainda não conseguimos ver. A escuridão do céu noturno não é vazio, é o futuro que ainda não chegou. Essa ideia mudou tudo. Ela deslocava a questão do plano espacial para o plano temporal. O problema não era onde as estrelas estavam, mas quando elas haviam se acendido. Mas o mundo não estava pronto para ouvir isso, muito menos vindo de um poeta conhecido por suas brigas embriagadas e fantasias sombrias. Eureka foi um fracasso estrondoso. Os críticos a chamaram de bobagem panteísta e delírio de louco. Edgar Allan Poe considerava esse livro a obra-prima de sua vida, o auge de sua criação. Ele implorava ao editor para imprimir 50 mil cópias, certo de que causaria uma revolução. O editor, rindo, imprimiu apenas 500. 17 meses depois, aos 40 anos, Edgar Allan Poe morreu em circunstâncias misteriosas, pobre e ignorado. Encontraram-no em roupas alheias, delirando, nas ruas de Baltimore. Poe faleceu sem saber que sua ideia insana estava certa, mas intuição não é prova. A ciência levou quase 80 anos para alcançar o poeta e apresentar 2 evidências irrefutáveis de que ele estava correto. A ideia genial de Edgar Allan Poe era simples. O céu noturno é escuro porque a luz das estrelas mais distantes ainda não teve tempo de chegar até nós. A escuridão é apenas a luz atrasada. Agora, a ciência precisava comprovar isso. E a primeira prova estava ligada à constante mais fundamental do nosso universo, a velocidade da luz. Estamos acostumados a pensar que a luz é instantânea. Você aperta o interruptor e o ambiente se enche de luz. Mas isso não é verdade. A velocidade da luz é enorme, quase 300 mil quilômetros por segundo, mas é finita. Em escalas cósmicas, ela até parece dolorosamente lenta. A luz da Lua demora 1,5 segundos para chegar até nós. Do Sol, são 8 minutos. Isso significa que, quando olhamos para o pôr do Sol, o próprio Sol já está abaixo do horizonte há 8 minutos. Estamos vendo seu passado. A luz da estrela mais próxima de nós, a próxima Centauri, leva mais de 4 anos para chegar. E se, numa noite clara, você encontrar no céu uma pequena mancha nebulosa, a galáxia de Andrômeda, saiba que a luz dessa galáxia, visível a olho nu, viajou até nós por cerca de 2,5 milhões de anos. Naquela época, os primeiros ancestrais humanos estavam apenas começando a aparecer na Terra. Agora, vamos aplicar essa lógica a todo o universo. Nosso universo tem um começo, o Big Bang, que aconteceu há quase 14 bilhões de anos. Ele tem uma data de nascimento. Isso significa que a luz teve, no máximo, 14 bilhões de anos para viajar. Esse é o nosso horizonte de visibilidade. A luz de objetos que estão a mais de 14 bilhões de anos-luz ainda não conseguiu chegar até nós. Ela ainda está a caminho. Essa é a primeira razão da escuridão, a primeira grande fuga. A luz de bilhões de galáxias simplesmente não contribui para iluminar o nosso céu, porque ainda não chegou a festa. E só esse fato já basta para que o céu não brilhe com uma chama branca intensa. Mas essa é apenas metade da resposta, porque existe um segundo mecanismo, ainda mais estranho. No ano de 1929, Edwin Hubble passava as noites na fria observatória do Monte Wilson, na Califórnia. Ele fotografava meticulosamente galáxias distantes e analisava a luz que recebia delas. E então percebeu algo incrível. Naquele mesmo ano, Edwin Hubble descobriu que as galáxias distantes estão se afastando de nós, e que quanto mais longe está a galáxia, maior é a velocidade com que ela se distancia. É como se você estivesse no centro de uma explosão e todos os fragmentos voassem para longe em diferentes direções. No começo, isso deixou todos intrigados. Será que estamos no centro do universo e tudo está se afastando justamente de nós? Não. Hubble percebeu que o problema não está no movimento das próprias galáxias. Elas não se afastam porque estão se movendo pelo espaço, mas porque o próprio espaço entre elas se expande, como a superfície de um balão sendo inflado.
Desenhe alguns pontos em um balão murcho e comece a enchê-lo. Todos os pontos vão se afastar uns dos outros. E de qualquer ponto de vista, todos os outros parecem estar se distanciando. Não existe um centro. O centro está em toda parte. Essa descoberta mudou completamente nossa compreensão do cosmos. O universo não é um palco estático onde as estrelas atuam. Ele é um tecido vivo e em expansão da realidade. E essa expansão do espaço está diretamente ligada à escuridão do nosso céu. Imagine uma onda de luz como uma mola. Enquanto o fóton viaja por bilhões de anos vindos de uma galáxia distante, o espaço por onde ele passa se estica. E junto dele, a própria onda de luz se alonga. A mola fica mais longa e mais fraca. Enquanto a luz nos alcança, a expansão do espaço estica suas ondas, tornando-as mais longas. Esse fenômeno é chamado de desvio para o vermelho. A luz perde energia. Esta é a segunda grande fuga. A luz não apenas se atrasa, ela se cansa, envelhece e se esgota pelo caminho. Se a fonte da luz estiver suficientemente distante, suas ondas luminosas podem se esticar tanto que passam para frequências invisíveis ao olho humano, como o infravermelho e as micro-ondas. A luz existe, ela atravessa o espaço ao nosso redor, mas nossos olhos simplesmente não conseguem captá-la. Ela se tornou muito baixa e silenciosa para nossa visão. E é aqui que começa o mais surpreendente. A expansão do espaço está acelerando. Existem galáxias cuja luz jamais alcançará a Terra, porque o espaço entre nós se expande mais rápido que a velocidade da luz. Nunca. Sim, isso é possível, porque é a própria estrutura do espaço-tempo que se expande, e para ela, a velocidade da luz não é uma barreira. Essas galáxias estão para sempre escondidas atrás de um horizonte intransponível. São como corredores que se afastam tão rapidamente que seus gritos, sua luz, nunca chegarão até nós. Vivemos em um universo que não apenas foge de nós no tempo, mas que literalmente se dilacera no espaço. Então, temos dois mecanismos poderosos que tornam o céu escuro. A luz de algumas estrelas ainda não chegou até nós, e a luz de outras se esticou durante o caminho até se tornar totalmente invisível. Mas a natureza não parou por aí. Ela preparou a maior surpresa. Lembra que eu prometi que o céu, na verdade, é branco e incandescente? Chegou a hora de provar isso. A lógica do antigo paradoxo era implacável. Onde quer que você olhasse, seu olhar deveria encontrar a superfície de uma estrela. O céu deveria ser uma parede contínua de fogo. E sabe de uma coisa? Essa lógica estava completamente certa. O céu realmente arde. É um incêndio branco, intenso e cegante. Só que nós não conseguimos enxergá-lo. Esta parte da história não começa em um observatório, mas sim com uma enorme antena em forma de corneta em Nova Jersey. No ano de 1965, os físicos Arno Penzias e Robert Wilson tentavam ajustá-la para a radioastronomia, mas enfrentavam um problema, um ruído de fundo constante e silencioso, um chiado. Ele vinha de todos os lados, de dia e de noite, para onde quer que apontassem a antena. Não mudava com as estações do ano, era perfeitamente uniforme. A princípio, pensaram que fosse interferência de rádio vinda de Nova York. Depois, suspeitaram de defeito no equipamento. Checaram tudo, apertaram cada parafuso. Em determinado momento, imaginaram que o problema fosse um casal de pombos que havia feito um ninho dentro da antena. Os físicos retiraram as aves e limparam cuidadosamente a corneta das, digamos, consequências da presença delas. O ruído, porém, não desapareceu. Penzias e Wilson estavam desesperados. Esse ruído persistente e inexplicável atrapalhava o trabalho deles. Eles não sabiam que, por acaso, tinham encontrado a maior descoberta do século XX. Eles captaram um eco do Big Bang. Esse barulho era, na verdade, a radiação cósmica de fundo, a luz mais antiga do universo. Uma luz emitida aproximadamente 380 mil anos depois do Big Bang, no momento em que o universo finalmente esfriou o suficiente para se tornar transparente. Antes disso, era uma névoa quente e impenetrável. Mas a névoa se dissipou, e a luz partiu para sua primeira jornada livre na história. Esse era o fogo branco e ofuscante que anunciava o paradoxo. Todo o universo naquele instante brilhava como a superfície de uma estrela. Mas em quase 14 bilhões de anos de viagem, essa luz primordial se esticou por causa da expansão do próprio espaço. Suas ondas ficaram milhares de vezes mais longas. O fogo branco e intenso do início do universo transformou-se em um fundo micro-ondas silencioso, invisível aos olhos. Justamente aquele chiado que Penzias e Wilson não conseguiam eliminar da antena deles. O paradoxo de Olbers foi resolvido da forma mais elegante. O céu está realmente cheio de luz. Ele é branco, incandescente, mas esse fogo é invisível. Neste exato momento, fótons da radiação cósmica de fundo estão atravessando as paredes do seu quarto, passando por você. Estamos literalmente banhados pela luz do começo dos tempos, pelo resplendor da criação, mas nossos olhos não têm como percebê-la. Para nós, isso é apenas escuridão.
Parece que essa é a resposta definitiva. A combinação da idade finita do universo, sua expansão e essa luz invisível explica totalmente por que não estamos sendo torrados pela luz de trilhões de estrelas. Mas há ainda um nível mais profundo nesse mistério. O cosmólogo britânico Edward Harrison, em seu livro A Escuridão da Noite, fez uma pergunta simples. Qual desses fatores é mais importante? A idade finita do universo ou sua expansão, que causa o desvio para o vermelho? Harrison fez os cálculos e concluiu que cada um desses mecanismos, isoladamente, seria suficiente para explicar o céu escuro. A natureza, como um engenheiro genial, criou uma dupla proteção contra a luz ofuscante. Mesmo que o universo não estivesse em expansão, sua idade finita seria suficiente para manter o céu escuro. Por outro lado, mesmo que o universo fosse eterno, o simples desvio para o vermelho garantiria o mesmo efeito. São duas razões completamente válidas para a escuridão. Mas Harrison foi além e encontrou o principal, o mecanismo mais fundamental. De acordo com Harrison, o principal e mais fundamental mecanismo é que as estrelas têm um tempo de vida limitado e uma reserva finita de energia. Tudo depende do combustível. Uma estrela não é uma luz eterna, é uma fogueira com uma quantidade determinada de lenha. Mais cedo ou mais tarde, ela vai se apagar. Harrison calculou, mesmo somando toda a energia que todas as estrelas do universo podem emitir durante toda a sua existência, do nascimento à morte, não seria suficiente para tornar o céu brilhante. No universo inteiro, simplesmente não há energia suficiente para queimar a escuridão. Mesmo que o universo fosse infinito e eterno, e mesmo que a luz se propagasse instantaneamente, o céu continuaria escuro, porque a potência total de todas as estrelas não seria suficiente para preencher com luz o espaço infinito. A infinitude do espaço sempre vencerá a finitude da energia. Foi essa ideia da finitude que Edgar Allan Poe captou intuitivamente. Ele entendeu que uma luz infinita exigiria uma fonte infinita, algo que simplesmente não existe. Cada estrela é um processo temporário e limitado, e a soma de processos limitados não pode gerar um resultado infinito. A escuridão do céu noturno não é consequência da geometria ou da idade do universo. É uma lei fundamental da termodinâmica, escrita na maior tela possível. Deciframos o mistério do passado, mas a escuridão traz uma mensagem não só sobre o que foi, mas também sobre o que será. E essa mensagem é muito mais inquietante. Descobrimos que nosso tempo para ver as estrelas está se esgotando. Tudo mudou no ano de 1998. Até então, os cosmólogos tinham uma certeza. A gravidade venceria. A expansão do universo iniciada pelo Big Bang deveria desacelerar. Talvez, um dia, parasse e fosse substituída por uma contração. Mas as observações de supernovas distantes revelaram algo completamente inimaginável. Algo que contrariava tudo o que sabíamos. O universo não estava desacelerando, ele estava acelerando. As galáxias se afastavam umas das outras cada vez mais rápido, como se fossem impulsionadas por uma força invisível, antigravitacional. Essa força foi chamada de energia escura, e essa descoberta transformou nosso futuro de um lento declínio em uma queda infinita e solitária. Essa força está agora mesmo esticando o tecido do próprio espaço, e a cada instante, seu alcance fica mais forte. As consequências desse processo são tão assustadoras que é difícil compreendê-las por completo. Vamos olhar para um futuro muito distante, daqui a 2 trilhões de anos. Um número que não faz sentido para nós, mas para o universo é apenas o próximo ato da peça. Nesse momento, a expansão acelerada terá cumprido seu papel. Todas as galáxias que vemos hoje pelos telescópios, bilhões de ilhas estelares, desaparecerão. Não vão se apagar, mas realmente desaparecer. A luz delas ainda estará viajando em nossa direção, mas o próprio espaço se esticará mais rápido que a velocidade da luz. Elas serão levadas para além do horizonte cosmológico intransponível. O céu noturno ficará vazio. Nossa casa também vai mudar até lá. A Via Láctea e nossa vizinha mais próxima, a galáxia de Andrômeda, já terão se fundido há muito tempo em uma gigantesca galáxia elíptica. Essa nova metrópole estelar será a única que restará. Um solitário oásis de luz em um oceano imenso de escuridão absoluta e impenetrável. E é aqui que começa o mais assustador. Uma civilização surgirá nessa época distante. Seres inteligentes, nascidos sob as estrelas dessa única e isolada galáxia. Um dia, eles construirão seus primeiros telescópios e os apontarão para o céu, para além de seu lar estelar. E o que eles verão? Nada. Um vazio absoluto. Nem um único ponto de luz. Nenhuma indicação de que fora do seu mundo exista algo mais. Para eles, o universo será composto por uma única galáxia, cercada por uma noite eterna e infinita.
Esses futuros cientistas vão desenvolver sua ciência, suas teorias. Eles vão estudar o movimento das estrelas dentro de sua galáxia e concluirão que ela é estática. Não perceberão nenhuma dispersão, nenhum desvio para o vermelho vindo de objetos distantes, porque não haverá nenhum objeto distante em seu céu. Para eles, a ideia de um universo em expansão soará como uma fantasia selvagem e sem provas. Viverão em uma prisão cosmológica, sem sequer suspeitar das suas paredes. Mas isso ainda não é tudo. A maior prova da nossa origem, a radiação cósmica de fundo, o eco do Big Bang, também desaparecerá com o tempo. Em trilhões de anos, as ondas dessa luz ancestral se esticarão tanto que serão maiores do que a maior galáxia observável. A radiação cósmica se estenderá a comprimentos de onda tão longos que será praticamente impossível detectá-la. A marca registrada da criação será apagada. Uma civilização futura, vivendo nessa galáxia única, não terá nenhuma evidência observacional do Big Bang, da expansão do universo ou da existência de outras galáxias. Toda a história do cosmos, desde seu nascimento ardente até a maturidade das estrelas, estará para sempre perdida para eles. Eles olharão para o céu e chegarão à única conclusão lógica: seu mundo é eterno, estático e solitário. E estarão completamente enganados. Aqui está a maior maldição da energia escura. Ela não apenas apaga a luz, ela elimina o conhecimento. Cria um futuro em que a verdade sobre a origem de tudo que existe se torna fundamentalmente impossível de provar. O cosmos cometerá o crime perfeito, apagará todas as evidências do seu próprio nascimento. E nesse futuro distante, algum ser, ao levantar o olhar, verá uma escuridão absoluta, sem nenhum fogo ou pista sobre o passado do universo. Ele viverá em um presente eterno, privado de história. Agora, vamos voltar ao nosso tempo, ao nosso mundo iluminado pela luz de bilhões de galáxias. A nossa era, quando o eco do Big Bang ainda é ouvido nos rádios como um sussurro distante. Vivemos uma época cósmica singular, um intervalo de tempo incrivelmente estreito e precioso. Surgimos tarde o suficiente para o aparecimento da vida e da consciência, mas cedo o bastante para ainda enxergar as provas da origem do universo. Pense bem nisso. Antes de nós, o universo era quente demais para a vida, um caldeirão opaco e fervente, e depois de nós, será escuro e vazio demais para qualquer observação. Por bilhões de anos, ninguém pôde perguntar de onde veio tudo isso, e em trilhões de anos após nós, ninguém mais poderá encontrar uma resposta. Vivemos em um momento curto e passageiro de clareza cósmica, justamente quando o livro do universo está aberto na sua primeira página, e nós somos seus primeiros leitores. Nosso tempo é uma janela rara, temporária, e que se fecha lentamente na história de toda a existência. A energia escura é o mecanismo que, de forma lenta, mas inevitável, está baixando essa moldura, e um dia ela se fechará para sempre. É justamente por isso que a escuridão do céu noturno não é uma maldição, é um privilégio. Estamos tão acostumados a ver a escuridão como a ausência de algo, um vazio, um abismo, mas o tempo todo nós a observamos de forma equivocada. A escuridão do céu noturno não é a falta de informação, mas sim a própria informação sobre as propriedades fundamentais da realidade. Um simples olhar para o céu escuro é uma evidência direta de que o universo tem um começo, uma idade, e que está em expansão. Se o universo fosse eterno e estático, o céu estaria brilhando intensamente, mas ele está escuro. E essa escuridão nos diz: eu não sou eterna, eu nasci, tenho quase 14 bilhões de anos. Cada espaço negro entre as estrelas é uma prova do Big Bang. A escuridão entre as estrelas é a idade do universo. É a luz que ainda está a caminho. São as ondas estendidas até a invisibilidade da radiação cósmica de fundo. E é o horizonte cosmológico para além do qual as galáxias se afastam. Toda a história que com tanto esforço desvendamos não foi escrita pela luz, mas pela sua ausência. Edgar Allan Poe, sem dados científicos, compreendeu que na escuridão do céu estava cifrada uma mensagem sobre a finitude e a história do universo. Ele conseguiu ler essa mensagem muito antes de inventarmos as ferramentas para decifrá-la. Então, o que é a escuridão? Não é um erro nos cálculos, não é um vazio na realidade. Ela é a explicação. O céu negro acima de nós não é uma falha ou uma ausência, mas a assinatura do universo sob sua própria história. É o texto mais grandioso de todos os que já foram escritos. Na próxima vez que você sair à noite e olhar para o céu, não foque nas estrelas. Observe o vazio negro entre elas. Neste vazio aveludado está oculto tudo: o nascimento do tempo, a velocidade máxima da luz, a expansão do espaço, o eco da criação e até a previsão de um futuro distante e solitário. É um livro escrito na linguagem do nada. Tivemos a sorte incrível de viver numa época em que ainda podemos decifrá-lo.